Glória a Deus por mais um dia. Glória a Deus por mais uma manhã. Que alegria. Obrigada, Senhor, por esse dia, por essa manhã, pela Tua presença que é linda na nossa vida. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor. Seja bem-vindo, amigo Espírito Santo, nesse lugar. Somos totalmente dependentes do Senhor. Toda honra e toda glória ao nosso querido Senhor Jesus. Aleluia. Bom dia, Mia, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, louvado seja o Senhor. Bom dia, Ferreira. Nós estamos bem, graças a Deus. E vocês? Como vocês estão? Hoje, já logo pela manhã, fomos na nossa igreja, fizemos oração da madrugada, das 5 horas da manhã, aqui na igreja local, na 360 Family. Glória a Deus. Começar a semana de joelho para nos mantermos de pé, não é? Glória a Deus. Bom dia, Nilce. Bom dia, Liliane. Glória a Deus. Consagramos ao Senhor mais esse dia, a presença dele gloriosa sobre nós. Te damos toda a honra e toda a glória, Senhor Deus amado. Todos os dias da nossa vida, assim será. Não podemos parar. Não é tempo de parar. Não é tempo de desistir. É tempo de buscarmos forças no Senhor o tempo todo, todos os dias. Bom dia, Joselma, paz do Senhor Jesus. É tempo de buscar. É tempo de clamar por forças, clamar por presença, restauração, clamarmos por misericórdia, que tenhamos paciência, que tenhamos visão de reino, que tenhamos o grande amor de Deus sobre a nossa vida de maneira sobrenatural. Amém? Se assistiu-me, glória a Deus, louvado seja o Senhor. A palavra abençoadora de ontem do culto. Foi muito lindo o que o Senhor fez. Deus maravilhoso, soberano. Deus eterno, que nos fortalece. Obrigada, Jesus. Bom dia, Marleia, a paz do Senhor Jesus. E hoje lá nós estávamos, 5 horas da manhã, todos de joelhos, orando. Foi lindo o mover do Espírito. E é isso que nos fortalece. Eu já estou toda arrepiada. Muito lindo. Meu Deus, o Espírito Santo já nos toma logo pela madrugada e já nos mostra que esse é o caminho. É o único caminho. É o caminho que nos dá a vida. É o caminho da verdade. Que nos traz tudo que nós precisamos. E nós estamos ainda nesse mês declarando as promessas de Deus sobre a nossa vida, né? E hoje nós vamos declarar o Salmo 121, versículo 3 e 4. Então, tá com a sua Bíblia, pega aí, Salmo 121, versículo 3 e 4, que diz assim: Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme e nem cochila. Glória a Deus. Aleluia. Esse Salmo 121, ele é um salmo poderoso, de força na nossa vida. E o versículo 3 e 4, nós vamos declarar sobre a nossa vida no dia de hoje, porque é uma das promessas do Senhor. Em outra tradução de Bíblia diz assim: Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele sempre estará alerta. Esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Deus, a quem amamos, aquele que servimos. Ele nunca dorme. Ele cuida de cada um de nós todos os dias, o tempo todo. O que nós precisamos sempre nos lembrar é que nós precisamos deixar a porta aberta, a porta do nosso coração, a porta de acesso a que Ele possa entrar e nos cuidar e nos proteger. Amém? Então que você venha declarar
esses 2 versículos sobre a sua vida no controle do ar para mim. Em nome de Jesus, para que você sinta esse cuidado do Pai, esse amor do Senhor sobre a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. É a palavra dele que diz, ele vai nos proteger para que a gente não caia, para que a gente não tropece. Ele é o nosso protetor. Então deixa eu te ensinar uma coisa. Como que nós tomamos posse das promessas que estão escritas? Nós trazemos a palavra na primeira pessoa. Na primeira pessoa. Então, você declara assim, ó. Ele, nós estamos falando de Deus, é o meu protetor. Deus é o meu protetor. Ele é o meu protetor. E está sempre alerta. E não deixará que eu caia. Você está trazendo para você a promessa. Ele não deixará que eu caia. É as promessas de Deus sobre a minha vida e eu tomo posse. Aí você declara, o protetor do povo de Israel nunca dorme e nem cochila. Então aí se você continuar, você vai ver que, a hora que diz ali no versículo 5, o Senhor guardará você, você vai dizer, o Senhor me guarda. O Senhor me guarda. Ele está sempre ao meu lado para me proteger. Então, nós vamos declarar hoje o versículo 3 e 4. O Senhor não cochila. Ele te protege o tempo todo. Ele me protege o tempo todo. Amém? Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Depois nós vamos colocar no grupo e também no ministério para que você não se esqueça de declarar esse salmo sobre a sua vida, essa promessa na sua vida no dia de hoje. Amém? Em nome de Jesus. Bom dia, Terezinha. Bom dia, Damiana. Sejam todas bem-vindas. Bom dia, Yamorim. Glória a Deus. Matheus Variedades. Glória a Deus. Bom dia, Dilma. E é sobre isso. Então, tudo que você for ler, que é promessa, você traz para a primeira pessoa. Você já meditou o Salmo 91 na primeira pessoa? É a coisa mais linda. É a coisa mais linda que tem. Depois que nós terminarmos de ler o Novo Testamento, de Apocalipse, vamos estudar Salmos? Vamos estudar Salmos, meditar em Salmos, viver no profundo do amor, do posicionamento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vai ser lindo o que Deus vai fazer. Bom dia, Michele. Bom dia, Cirlei. A paz do Senhor Jesus. Vamos orar para começar? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, nós estamos aqui reunidos e glorificamos o Teu nome, exaltamos o nome do Senhor, declaramos que Te amamos, reconhecemos o Teu poder, a Tua soberania e o quanto somos dependentes de Ti, Pai. Precisamos da Tua presença. Envia, Senhor Deus, o Seu Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos ser dirigidos em todos os nossos caminhos. Que cada passo, que cada decisão, que cada ação que nós precisarmos fazer nesse dia de hoje, nós possamos ser totalmente conduzidos pelo Teu Espírito, Pai. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Nos colocamos diante de Ti com o nosso coração rendido diante do Teu altar e Te pedimos perdão pelos nossos pecados, conscientes, inconscientes, por aquele que nós não nos lembramos mais. Perdão, Senhor, pelas nossas ações que deveríamos ter feito e não fizemos, pelas vezes que o Senhor nos chamou a orar e nós ignoramos. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor, nós Te pedimos. Lava-nos com o sangue do Cordeiro, para que nós sejamos mais brancos do que a neve. Ah, Jesus, como nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de Ti, Jesus, mais do que o ar que respiramos. Do que adianta respirarmos se não tivermos a Tua presença? É em vão, é inútil. Ah, Jesus, não nos deixe. Nós abrimos o nosso coração a Ti, para que o Senhor venha e se faça presente de maneira sobrenatural na nossa vida. Que as nossas ações sejam totalmente voltadas como as ações do Senhor seria.
Que a nossa boca seja usada para edificar e abençoar as pessoas. Que tenhamos um coração abençoador, um coração que ama, sem distinção. Um coração que ama a todos, sem escolher a quem. Dai-nos, Senhor, dai-nos sabedoria. Que possamos receber nessa manhã uma porção dobrada de sabedoria divina. Que tenhamos o entendimento da palavra, que é o alimento vivo do nosso espírito. O nosso espírito anseia pela tua palavra de hoje. É isso que eu oro e declaro. Consagro ao Senhor esse ministério, declaro que ele é teu, Senhor. Que o teu querer seja feito aqui. Que no final da tua palavra todos se lembrem do Senhor, se lembrem do teu amor, do quanto o Senhor é misericordioso e paciente com todos. Que seja o Senhor a estar na mente, no coração de todos. Eu destrono todo o altar de idolatria sobre a minha vida, Pai. Toda a honra e toda a glória é do Senhor, eu sou apenas um instrumento em suas mãos. Obrigada, meu Deus. Obrigada, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós vamos ler Apocalipse 10. A paz do Senhor Jesus a todos nós. Que o grande amor de Deus esteja sobre nós. E assim nós começamos então Apocalipse 10. O que Apocalipse 10 traz para nós? Deixa eu fixar aqui. Apocalipse 10 traz que Deus interrompe o juízo para reafirmar a sua soberania e revelar que o tempo está se cumprindo e ele vem a renovar o chamado profético. Deus vem renovar o seu chamado aos profetas. Vem, profetas, levantem-se. Preciso do poderio de voz de vocês posicionados em mim. Então a chave dessa leitura de Apocalipse 10 é sobre a transição e a pausa profética. Ele é um capítulo de transição e pausa profética. Então, entre a sexta e a sétima trombeta, Deus não libera juízo. Ele fala, ele confirma a autoridade e prepara o profeta para continuar. Amém? Vamos pegar aqui. Pega a sua Bíblia, versículo 1, está escrito assim. Então vi outro anjo forte. Quem está aqui pela primeira vez, Apocalipse é um livro que traz a visão que o apóstolo João teve, que Deus permitiu que ele teve sobre os fins dos tempos, tá bom? Então, quando fala aqui, então vi, é João dizendo, o apóstolo João. Então vi outro anjo forte, que estava descendo do céu. A sua roupa era uma nuvem, e ele tinha um arco-íris na cabeça. O seu rosto era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. Então veja, um anjo forte representa mensageiro com autoridade delegada. O anjo do Senhor é um mensageiro que tem a autoridade de Deus, a quem foi dada a ele uma mensagem delegada, tá bom? Ele tem a autoridade delegada para levar aquela mensagem. A nuvem que traz aqui, que a sua roupa era como uma nuvem, representa a presença e a glória de Deus. Lembra que quando Jesus estava com os discípulos no monte, houve ali aquela nuvem de glória que os discípulos não conseguiam ver ao certo o rosto dos que estavam ali com Cristo? Glória a Deus. Essa nuvem é a presença e a glória de Deus, tá bom? Tá lá em Êxodo também. E lá em Êxodo fala sobre isso. Aí fala, ele tinha um arco-íris na cabeça. O arco-íris é a aliança e a misericórdia. Lembra quando Noé desceu da arca com a sua família e ele olhou aos céus e ali havia um arco-íris? É a aliança de Deus, dizendo, eu estou aqui. Eu refaço, eu renovo a aliança com o meu povo. Então, o arco-íris representa essa aliança de Deus com o povo e a misericórdia dele. Tá lá em Gênesis capítulo 9, se você quiser ler depois, tá bom? Anota aí. Aí fala, ele tinha um arco-íris na cabeça e o seu rosto era como o sol.
rosto como o sol. E fala, e as pernas eram como colunas de fogo. O que significa? Pureza, justiça e firmeza. É isso que o rosto como o sol e os pés como coluna de fogo representam. Pureza, justiça e firmeza. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Então veja que mesmo em meio ao juízo, Deus se manifesta com misericórdia. E glória a Deus por isso. Ele se manifesta com misericórdia, com autoridade e a fidelidade para a aliança dele conosco. Amém? Em nome de Jesus. Então, se você quiser estudar mais sobre já logo esse primeiro versículo, anota aí. Êxodo capítulo 3, versículo 21 e Gênesis capítulo 9, versículo 13. Tá bom? Versículo 2 diz assim: o anjo tinha um livrinho aberto na mão. Ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e gritou com voz muito forte que parecia o rugido de leões. Depois que gritou, os 7 trovões responderam com um estrondo. Olha só. Tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O livrinho aberto, ele traz para nós a revelação acessível. É a demonstração da revelação acessível, diferente do livro selado do capítulo 5. No capítulo 5 nós vimos que o livro estava selado e só o Cordeiro Santo e Perfeito podia abri-lo. Aqui nós já vimos que o livrinho está aberto. Então a revelação é acessível a todos. Obrigada, Jesus. O mar e a terra, representado aqui nesses versículos, é o domínio total, que demonstra que nada está fora do alcance de Deus. Nada. Tudo está no controle de Deus. Então a mensagem de Deus, ela alcança tudo e todos. O seu governo é absoluto. Deus olha, controla e governa tudo. Esse é o nosso Senhor Deus soberano. E quando diz clamou em voz alta, como ruge um leão, assim diz aqui no versículo 3, né? A partir do versículo 3. O leão é a autoridade, é a realeza, é uma voz incontestável, né? Na floresta, vamos dizer assim, como o animal, quando o leão ruge, é incontestável a autoridade do leão representado. Então, por isso aqui traz que parecia um rugido de leões, porque traz autoridade, traz essa voz incontestável, a voz que desperta a resposta imediata do céu. É isso que traz, uma voz que desperta, rápida, uma resposta imediata do céu. Então veja, quando Deus fala, o céu reage, tá bom? Quando Deus fala, o céu reage. Obrigada, meu Deus. O versículo 4 diz assim: no momento em que eles falaram, eu ia escrever. Olha só, João. No momento em que eles falaram, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: guarde em segredo o que os 7 trovões disseram. Não escrevam nada. Então, os 7 trovões é a revelação completa. O 7 representa a plenitude total de Deus, a perfeição, plenitude, todo, Deus em sua totalidade. E quando diz guarde em segredo, né, selar, mantenha selado, Deus escolhe não revelar tudo agora. Deus escolhe, Ele escolheu não revelar tudo. Então, nem toda revelação é para ser divulgada. Isso serve para os profetas também, para quem é profeta. Muitas coisas Deus mostra aos profetas, mas nem tudo é para ser revelado da maneira como que Deus mostra. É preciso ter sabedoria, discernimento espiritual. É preciso ter a palavra de conhecimento para dar direção diante da visão que Deus deu ao profeta. Dependendo da revelação que Deus dá ao profeta, ele não pode falar. Ele tem que buscar em Deus o caminho e a direção através da palavra de conhecimento para declarar,
sobre as pessoas. Obrigada, Jesus. Então, nem toda revelação é para ser divulgada. E o versículo 4 traz isso de uma maneira que não deixa dúvida. Nem tudo é para ser revelado. Existem mistérios preservados por Deus. Isso está lá em Deuteronômio 29, 29. Nem tudo é para ser revelado. Existem mistérios que são preservados por Deus. O versículo 5 diz assim: Depois o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e fez um juramento em nome de Deus, que vive para todo sempre, que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que existe neles. O juramento foi esse: não vai demorar mais. Quando o sétimo anjo tocar a trombeta, Deus cumprirá o seu plano secreto, como anunciou aos seus servos, os profetas. Veja, o juramento aqui, no versículo 5 e no versículo 6, né? Que no versículo 6, ele fez o juramento, o anjo fez o juramento em nome de Deus. É uma declaração solene e irrevogável. O anjo, autorizado por Deus, ele fez uma declaração irrevogável e solene. Deus é o Criador do céu e da terra. Está escrito aqui no versículo 6, que é o que vive para todo sempre, Criador do céu e da terra e do mar. Esse é Deus, nosso Senhor. Aqui traz a representação de uma autoridade absoluta, que tudo é dele, é criação dele. Então ele tem domínio sobre todas as coisas, o céu, a terra e o mar. Deus fundamenta suas promessas em quem ele é e não nas circunstâncias. Deus não depende de circunstâncias para agir. Deus não depende do tempo, nem do clima, de nada, de nenhuma circunstância. Ele é Deus e ele fundamenta suas promessas em quem ele é. Ele não muda, ele é imutável. Versículo 7, quando diz assim, que quando o sétimo anjo tocar a trombeta, Deus cumprirá o seu plano secreto, como ele anunciou aos profetas. O tempo se cumpre. Não é pressa, é conclusão do plano. Deus, tudo no tempo dele vai ser concluído com perfeição. Deus é misericordioso, ele é paciente. Nós temos visto que ele vai chamando. É cada tempo, é cada trombeta, cada anjo que vem e vai se posicionando. É Deus chamando, Deus clamando para que o teu povo volte. O mistério de Deus, ele traz redenção, ele traz justiça final, ele traz restauração. Esse é o desejo do coração do nosso Pai. Que as pessoas o busquem para que recebam a restauração, para que se rendam, para que se arrependam de verdade. O plano de Deus nunca vai chegar atrasado. Deus não se atrasa. Ele age no tempo certo. O ser humano que acha que as coisas têm que ser no seu tempo. Não, não é e nunca será no nosso tempo. Vai ser sempre no tempo de Deus. Então o plano de Deus, ele não se atrasa. Ele faz com que o povo amadureça. Ele faz com que o povo cresça espiritualmente ao ponto de entender que é necessário o arrependimento. Que é necessário abrir a porta para se arrepender e receber a redenção, a salvação. Obrigada, Jesus. O versículo 8 diz assim: Então a voz do céu que eu tinha ouvido falou outra vez comigo, dizendo: Vá até o anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra e pegue o livro aberto que ele tem na mão. Então, a revelação não é só para ser vista, ela é para ser recebida. O anjo deu uma ordem ao apóstolo João: pegue o livro aberto que está na mão dele. Então, é para recebermos. Nós receberemos essa revelação. Deus chama seus servos.
Deus chama todos os seus servos para interagir com a palavra e não só para observá-la. De que adianta o povo só observar o Evangelho? De que adianta o povo só ouvir o Evangelho? Só fazer corpo presente dentro da igreja e não ter interação e não ter e não viver a palavra? De que adianta não se alimentar, não viver? É em vão. Nós precisamos receber a revelação, receber a palavra, nos alimentar dela, colocar aqui dentro, para que a chama mantenha acesa em nós, para que a chama se mantenha acesa, Deus vivo dentro de nós. É isso que nos dá a força de todos os dias, é isso que nos alimenta, é isso que nos fortalece todos os dias. É a presença de Deus em nós. Então nós não podemos só ficar observando e achar bonito aquilo que nós estamos lendo. Não, nós precisamos viver e nos posicionar diante daquilo que nós estamos lendo. Amém? Em nome de Jesus. E o versículo 9 diz assim: eu fui e pedi ao anjo o livrinho, e ele me disse: pegue o livrinho e coma-o. No seu estômago ele ficará azedo, mas na sua boca será doce como mel. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É isso. Nós temos que comer o Evangelho, comer as revelações, alimento. Alimento. Glória a Deus. O Reset 27 que nós fizemos, teve uma hora do ato profético, no final, que nós fomos direcionados pela apóstola a engolir o rolo do conhecimento. E ela falava: abre a sua boca, engole o rolo. E aí eu nem lembro mais o que aconteceu comigo. Mas é a fé de engolir o rolo do conhecimento. Eu acredito que eu fui arrebatada naquela hora, porque é o que o nosso coração deseja na presença do Senhor. Eu só lembro dela falar: engole o rolo tá descendo. Quanto mais você conseguir engolir, mais cheio do conhecimento você vai ser. E em nome de Jesus é sobre isso. Nós precisamos comer a palavra, engolir. É assim como diz exatamente a palavra. E por que aqui diz que quando chegar no nosso estômago vai ficar azedo, mas na nossa boca será doce como mel? O doce representa a alegria da revelação. E glória a Deus por isso, porque nós sentimos alegria e muito amor diante de todas as revelações que o Senhor tem feito para nós todos os dias, porque isso tem nos posicionado, tem nos trazido paz, porque tudo que nós estamos vivendo, nós sabemos que nós estamos fazendo o que é certo fazer. Agora, o amargo no estômago, que também traz aqui nesse versículo, é o peso da responsabilidade, é o confronto, é a dor que a mensagem traz. A palavra de Deus, ela encanta, mas ela também confronta. Ela exige renúncias. Ela exige que nós renunciamos muitas coisas. E a renúncia não é fácil, mas ela é libertadora. Quando nós conseguimos renunciar, é libertador. É divino. É sobrenatural. Quando nós conseguimos olhar para as pessoas que nos atacam e não revidar, o nosso espírito sente o refrigério do amor de Cristo. É isso que o Senhor quer. Que nós estejamos tão cheios, tão cheios, tão cheios, que não tem espaço para jogar lenha para o inimigo para que o fogo dele aumente. Não. Sejam cheios desse mel, desse doce. Sejam cheios da alegria da revelação que está sendo revelada para nós todos os dias aqui. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. O versículo 10 diz assim: aí peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. E na minha boca ele era doce como mel, mas depois que o engoli, o meu estômago ficou azedo. João experimenta pessoalmente o impacto da mensagem.
Glória a Deus, glória a Deus. A profecia, ela não é neutra. Ela marca quem carrega ela. A profecia sempre vai marcar quem a carrega. Então, quem anuncia a verdade do evangelho precisa estar disposto a sentir o peso dela. Então, você caminha, você leva a verdade na vida das pessoas, então você está disposto a sentir o peso da verdade. E o peso da verdade é isso. É viver a renúncia, é viver uma vida de verdade, é não deixar nada corromper o seu caráter. Nada vai corromper o seu caráter. O seu caráter está firmado em Cristo Jesus. Entende? Obrigada, Jesus. O versículo 11 diz assim: então me disseram, você precisa anunciar outra vez a mensagem de Deus a respeito de muitas nações, raças, línguas e reis. Então, outra vez, o chamado continua, apesar do peso. Sim, o chamado continua, o chamado não para. Nações, povos, línguas e reis. Alcance global, total. Em todos os cantos, para todos os povos, sem distinção. O profeta não escolhe a missão, ele obedece. O profeta não escolhe a quem ele vai entregar a palavra, ele obedece. Deus manda e ele obedece. Deus fala, vai ali e fala para aquela pessoa isso. Aí você fala, mas eu nem conheço, mas aí você tem que obedecer. Se você estiver em um lugar, em um ambiente público e ali você está fazendo uma coisa natural, ali vamos por dentro de um mercado, escolhendo coisas, e aí você olha para o lado e aí o Senhor fala assim no teu coração, dê um bom dia para aquela pessoa e abençoe o dia dela. Aí você acha que é coisa da tua cabeça. Não, não é. Não é coisa da sua cabeça. É o Espírito de Deus querendo te usar como profeta. Se permita ser usada, profeta. Se permita ser usado, profeta de Deus. O chamado continua. Seja usado. O diabo jamais vai pedir isso para você. Jamais. É Deus que pede. É Ele que vai pedir. Obedeça. Deixa o Espírito Santo agir em você. Em nome de Jesus. Seja obediente. O profeta, ele é obediente àquilo que ele ouve. Está lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 7. É um texto paralelo, depois você lê. Anota aí. É importante você vir sempre com uma caneta e um papelzinho, para que você sempre busque mais leituras conforme eu for falando, para você ir buscando esse conhecimento. Amém? Em nome de Jesus. Então hoje nós vimos que o anjo forte, representado aqui logo no início do capítulo 10 de Apocalipse, ele traz a representação de um mensageiro com a autoridade de Deus. O livrinho, que é outro ponto-chave desse capítulo, ele vem com a revelação específica para aquele momento. E os 7 trovões, que nós também lemos sobre ele aqui no versículo 3, representa a plenitude de revelação ainda não liberada. 7 trovões, plenitude de revelação ainda não liberada. É isso que a palavra trouxe. E quando diz aqui que era para guardar em segredo o que os 7 trovões disseram, era mantenha o selo, como o anjo pedindo ao apóstolo João, mantenha esse segredo, mantenha selado, não é hora de revelar agora, porque são mistérios de Deus, o plano completo da redenção e da justiça de Deus, mistérios de Deus, há coisas que nós não estamos aqui para entender, e sim para obedecer, porque nem tudo é revelado para nós. Assim diz a palavra do Senhor. E sobre comer o livro, que nós vimos no versículo 10, isso traz para nós o significado de assimilar profundamente a palavra. Nós precisamos assimilar, compreender, entender profundamente a palavra de Deus. Obrigada, Jesus.
Deus controla o tempo da revelação de todas as coisas sobre esse mundo. Nem tudo que Deus revela é para ser divulgado imediatamente. Aprendam isso. Deus já está usando muitos de vocês aqui. Talvez você só precisava entender e ouvir nessa manhã que não é a sua mente que te pede algumas coisas, mas sim o Espírito de Deus querendo te usar como profeta na vida das outras pessoas. Então, reaja ao que o Espírito está pedindo para você. Seja profeta, seja a boca de Deus na vida das pessoas, em nome de Jesus. Então, abençoe aqueles que o Senhor te mostra. Às vezes você está passando no caixa do supermercado e aí o Espírito de Deus vem e fala assim, abençoa essa caixa. E aí você fica ali, ai que loucura, como assim eu vou abençoar? E se a pessoa não gostar? É claro que a pessoa vai gostar. E se ela não gostar, você vai quebrar o jugo desigual. Porque o que o teu amor vai derramar, o que o teu coração vai derramar é amor genuíno e verdadeiro. E contra o amor de Deus verdadeiro não há mal que resista. Amém? Se permita ser usada pelo Espírito Santo. A palavra traz doçura. É verdade. Mas ela também traz o peso. E nós temos essa consciência. Por isso nós somos servos fiéis de Deus. Porque nós sabemos que não importa o peso, a doçura é maior, o amor é maior. E assim como nós declaramos no início, o Salmo 121, 3 e 4, Deus não vai permitir que a gente caia. Ele nos guarda o tempo todo, Ele não dorme, Ele cuida de nós. Então, que sejamos obedientes, que nós possamos ser obedientes cada dia mais. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A soberania de Deus, ela abrange o céu, a terra e o mar. Porque tudo é dele. E ele é soberano sobre todas as coisas, porque ele tem o controle de todas as coisas. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor. Entendam uma coisa, para a gente terminar. Não basta ouvir a palavra, é preciso comê-la. Nós precisamos comer a palavra, assim como está escrito no versículo 10. Nós precisamos comer, engolir a palavra. Viver a palavra, ela envolve alegria e confronto. Nós vimos isso. Então, quem só busca o doce, evita a maturidade espiritual. Porque o peso nos traz a maturidade, o crescimento espiritual. Então precisa viver os dois, a doçura e o amargo, que é o peso, que é a responsabilidade que nós temos com a verdade que nós carregamos do Evangelho. E nós precisamos aprender a respeitar os mistérios de Deus. Nem tudo precisa de explicação imediata. Nós estamos aqui para sermos obedientes. Amém? Em nome de Jesus. A fé, ela também é confiar no silêncio de Deus. E nós precisamos confiar no silêncio de Deus. Quando Deus está em silêncio, não significa que Ele está ausente. Significa que Ele está nos observando. Para ver se nós vamos continuar buscando, aguardando nele. Ou se vai começar a murmuração. Vigia. Em nome de Jesus. Vigia o teu coração. Vigia os teus pensamentos. Amém? Em nome de Jesus. E Deus nunca se atrasa. Mesmo quando parece que Ele está demorando, não, Ele não está. Deus, Ele está conduzindo tudo para o tempo certo, porque Ele sabe qual é o tempo certo, nós não sabemos. E a verdade que nós carregamos, que é da palavra, das Escrituras, ela gera responsabilidade em nós. A verdade, ela gera responsabilidade em você, todos os dias. Então, conhecer a verdade exige de nós coerência na nossa vida, coerência no estilo de vida, na maneira que nós falamos. A revelação sem a transformação, ela gera em nós amargura. Aquele que tem a revelação e não se transforma, tem uma vida amarga, tem uma vida toda
de murmuração, sabe? Mas quem vive a revelação transformado tem uma vida plena na presença de Deus. Tudo é no tempo dele. Não é coisa da sua cabeça, irmã Liliane, não é. É o Espírito de Deus que pede. Porque sendo a alma inclinada ao pecado e ao controle do sistema do mundo, humanamente, se nós não estivermos cheias do Espírito, jamais nós conseguiríamos ter esse pensamento, porque a alma é egoísta. O ser humano sem Cristo é egocêntrico. E se você está recebendo esses comandos, é porque o Espírito Santo está em você e sobre você. Então obedeça. Como eu disse, o diabo jamais vai pedir isso. O diabo jamais vai pedir para você abençoar alguém. Ele jamais vai pedir para você orar por alguém. Por isso eu lembro vocês, você pode estar dirigindo. Se você se ver em uma oração naquela hora, dá uma encostadinha e ore. É uma janela de oração sendo aberta para você. Ore naquela hora. É o Espírito de Deus pedindo. Pode ser um livramento. Pode ser que alguns dos seus estejam passando por um ataque, que Satanás está se levantando contra alguns dos seus. Então ore naquela hora. Tá lavando louça, você tá olhando a louça ali, você tá olhando as coisas da pia e de repente vê uma imagem tua orando, vai orar. É libertação, é livramento, entende? É o chamado naquela hora, algo tá se levantando. Aprendam a sentir o chamado, a voz do Espírito em você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, se você está cheia, todo pedido de abraçar o próximo, abençoar o próximo, orar pelo próximo, é a voz do Espírito de Deus que pede para que você seja essa ponte, essa conexão. Porque se você tem um coração genuíno e você ora naquela hora por aquela pessoa, o céu desce e quebra quebra todo o mal que está sendo feito naquela hora, na vida da pessoa. O céu quebra, porque o Espírito de Deus quer acessar aquela pessoa naquela hora, quer mexer espiritualmente através do amor de Cristo na vida daquela pessoa. E você tendo um coração abençoador e genuíno, a tua oração tem poder. A tua oração move os céus. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando o Espírito Santo mostrar, com muito respeito, sempre na companhia de alguém, se for do sexo oposto, né, o nosso, nós sempre devemos chamar alguém para ir junto, né? E perguntar com muito respeito, com muito amor de Cristo, se aquela pessoa já fez alguma oração anulando a abertura que aquela tatuagem deu na vida dele, né? Fala assim, irmão, você já fez alguma oração anulando a abertura espiritual dessa tatuagem no seu corpo? Aí se ele falar, já fiz, já renunciei, amém, glória a Deus. Você olha e fala assim, amém, glória a Deus, posso orar pela sua vida? E ali você ora. E se ele falar assim, não, nunca fiz, o que tem que fazer? Aí você se posiciona e faça. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida do seu filho ao Senhor. Em nome de Jesus, eu cancelo toda brecha, toda abertura espiritual. Eu peço que os seus anjos recolham todo o sangue derramado a Satanás através dessa tatuagem. E cancelo todas as forças do mal sobre ela na vida do meu irmão, que eu apresento ao Senhor diante desse altar. Em nome de Jesus, e selo com o sangue do Cordeiro a vida dele, do topo da cabeça à sola dos pés. Em nome de Jesus. Amém? E se o Senhor te der qualquer outra direção, faça. Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Louvado seja o Senhor. Que toda a verdade seja trazida e revelada a nós. Em nome de Jesus. Deixa eu ler esse comentário. Só um minutinho. Fui na igreja ali, fui insultada. Fiquei firme, quieta.
Veio no pensamento sobre a vida dela. Isso mesmo. O amor quebra o mal. Um coração genuíno quebra o olhar maldoso, quebra toda a inveja. O amor vence o mal. O amor tira a legalidade do diabo. O levante de Satanás perde as forças. Então, todas as vezes que nós, formos insultados, devemos abençoar. Abençoar poderosamente. Começar a orar já ali no secreto, no silêncio ali na igreja, antes mesmo de se posicionar diante da pessoa e pedir para Deus visitá-la e que todo mal seja quebrado e depois tocar na pessoa e de todo o coração, sim. Deus te abençoe. Que o Senhor te guarde para a sua semana de trabalho. Que os seus negócios prosperem em nome de Jesus. É assim que vencemos o mal, colocando o amor de Cristo em nome de Jesus. Amém? O chamado permanece sobre a nossa vida. Escute isso. O chamado permanece na nossa vida. Apesar do cansaço, da oposição ou do peso emocional sobre a nossa vida, Deus ainda diz: é necessário que profetizes outra vez. É necessário que profetizemos mais e mais. Se permita ser usado. Em nome de Jesus. Apocalipse 10 nos ensina que no meio do juízo, Deus, Ele reafirma a sua soberania. Ele é dono de tudo. Ele preserva os mistérios, porque ainda não é hora de ser revelado. E fortalece nós que somos seus servos para continuar. Ele nos fortalece todos os dias, o tempo todo, para que a gente não pare. Em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela é doce para quem ama a verdade. E nós amamos a verdade. Mas ela é amarga para quem carrega o peso de anunciá-la. Quem carrega a palavra com peso, ela é amarga. Mas para nós, que levamos com amor e alegria, ela é doce. E isso nos faz felizes na presença de Deus. Tá caindo tudo lá e nós continuamos em paz. Tá acontecendo tudo errado e nós continuamos em paz. Nós continuamos amando, sorrindo na presença de Deus, porque nós somos cheias dele. E quando nós somos cheias, nós sabemos o que nós vamos receber. Nós sabemos qual é o nosso fim. Nós já celebramos a vitória, porque nós caminhamos com Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, pela verdade, por todo o posicionamento. Vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu glorifico o teu nome. Dou graças ao Senhor e louvo ao Senhor pela vida de cada um dos seus filhos e filhas que estão aqui nessa hora. Eu os abençoo em seu nome, Jesus. Declaro bênçãos de vida, de saúde sobre todos. Declaro discernimento espiritual, prosperidade espiritual, prosperidade de alimentos, prosperidade financeira, prosperidade de paz, prosperidade de tempo de comunhão de mesa. Eu declaro em nome de Jesus prosperidade em todas as áreas da vida de cada um. Eu os abençoo, assim como estendo a bênção em nome de Jesus sobre cada um dos seus familiares, sobre suas casas, sobre os seus negócios, em nome de Jesus. Declaro que o seu coração e a sua mente são cativos de Cristo, nosso Senhor Jesus. Declaro que os seus olhos são bons e assim o seu corpo será cheio de luz. Declaro que você será obediente aos comandos do Espírito Santo. Você caminhará como profeta de Deus por todos os lugares, sendo boca de Deus na vida das pessoas, orando, abençoando, declarando uma palavra de paz a todos aqueles que o Espírito de Deus te direcionar. Eu declaro que você terá uma vida de obediência. Eu declaro que toda a revelação da palavra do Evangelho sobre a sua vida está sendo um alimento forte ao teu espírito, um alimento que te fortalece, que te encoraja, que te traz ousadia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, obrigada. Obrigada, Jesus, nós te amamos, nós somos dependentes do Senhor.
Que o Teu Espírito Santo venha nos guiar, a nos conduzir, a nos auxiliar em cada atendimento, em cada serviço no reino. Por onde nós estivermos, cuida de cada um de nós. Eu declaro saúde sobre a sua vida. Todo aquele que está com dor em todas as partes do corpo, dizendo na dor nas juntas, que toda inflamação das juntas, dos nervos, eu dou uma ordem no mundo espiritual que cesse agora pela autoridade do nome santo de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que toda dor cesse agora. Em nome do Senhor Jesus e pelo poder do sangue do Cordeiro. Pai, eu coloco sobre cada um que está aqui presente, Senhor Deus, e na minha vida também, uma nova armadura de Efésios 6, lavada no sangue do Cordeiro. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. E declaro em nome de Jesus, que nós estamos revestidas do Teu poder e protegidas, Senhor Deus, pelas armaduras celestiais que o Senhor nos permite usar. É isso, Pai, que nós te pedimos e nós cremos. Eu creio, Senhor Deus, e declaro, em nome de Jesus, que toda palavra, Senhor, toda oração aqui nessa manhã está sendo decretada no céu, está sendo recebida, está sendo escrita pelo Senhor. E assim o Senhor fará na vida de cada um de nós. O Senhor é o Deus provedor, o Senhor é a nossa fonte inesgotável de amor, de paz, de direção. O Senhor é tudo que nós precisamos. Assim nós te louvamos, glorificamos o teu nome e te agradecemos por mais uma manhã de estudo, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. E glória a Deus, louvado seja o Senhor. Aleluia. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a nossa semana de trabalho, em nome de Jesus, a última semana do mês de janeiro, meu Deus, a última semana do mês, que na mesma proporção dos dias acelerados, assim seja esse acelerar do seu crescimento espiritual esse ano, amém? Em nome de Jesus, que você cresça espiritualmente, que haja um aceleramento espiritual sobre você, que o fogo do avivamento venha a ser crescente cada dia mais em você, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Tchau. Fiquem com Deus.